Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez para meditar na Palavra de Deus, tendo esses instantes extraordinários de encontro em que eu posso contar com seu carinho, sua atenção e esses momentos preciosos do seu tempo. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez esta oportunidade de chegar até você com uma reflexão à luz da Palavra de Deus que desejo seja útil para a sua vida e especialmente para o dia de hoje. Por falar em dia de hoje, recebam o nosso abraço especial àqueles que completam mais um ano de vida. Que Deus possa dirigi-los, abençoá-los, cuidar de vocês de forma muito carinhosa e especial a cada dia. Recebam, portanto, nosso abraço. Os aniversariantes, sejam da igreja, cujos nomes são mencionados aqui, sejam aqueles que nos assistem neste instante. Que Deus, portanto, abençoe a cada um de vocês e dirija os seus passos no dia de hoje e nos dias ainda por vir. É esse o nosso desejo de coração. No livro dos Salmos, no Salmo de número 3, nós vamos ler o último versículo que diz o seguinte: Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A expressão usada pelo salmista aqui, do Senhor é a salvação, é uma expressão que, no primeiro momento, nos remete ao conceito de livramento diante de uma situação difícil. É bem provável que esta fosse a ideia presente na mente e no coração do salmista naquelas circunstâncias. Alguns escritores dos Salmos, principalmente o salmista Davi, em diversos momentos faz referência ao modo como Deus agira em seu favor em situações de grande risco e de grande perigo. Deus os livrara de muitos perigos ao longo de sua vida, e é por isso que nos Salmos de Davi nós encontramos frequentes referências a esse Deus que livra, que ampara, que protege, que salva. Portanto, a primeira ideia presente aqui, quando ele diz do Senhor é a minha salvação, é certamente a ideia de livramento, de libertação numa situação de risco, numa situação de perigo. No entanto, a palavra salvação tem uma aplicação muito mais ampla quando nós a transportamos do terreno meramente material para o terreno espiritual. Quando nós extrapolamos o aspecto físico e vamos para o aspecto metafísico. Quando consideramos a salvação como é apresentada na Bíblia, como não apenas se referindo àquele temporário livramento de situações de risco, mas como a salvação que Deus proporciona ao nosso coração, à nossa alma. É no Novo Testamento, especialmente, principalmente nas palavras de Jesus Cristo, que vamos perceber a prioridade da atuação de Deus em nossa vida espiritual. Por exemplo, quando Jesus diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou como quando diz, como Deus disse àquele homem que achava que porque sua fazenda tinha produzido muito, poderia ter sua alma descansando por muitos anos, e Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A verdade é que no Novo Testamento nós temos uma declaração muito clara de que a salvação que Deus proporciona é a salvação espiritual, que tem algumas características. Uma delas é que é uma salvação que atinge o nosso interior. Outra é que é uma salvação que se projeta para a eternidade. Além disso, é uma salvação marcada pela presença de Cristo em nós. Mas a revelação mais importante da frase do salmista é que esta salvação vem do Senhor. Esta salvação vem de Deus. Ela é proporcionada por Deus. E por que é tão importante considerar isso? Porque a nossa tendência humana será sempre confiar em nossos próprios recursos. Isso é verdade em relação aos livramentos materiais do dia a dia. Nós costumamos recorrer a Deus quando as nossas alternativas falham, quando as nossas opções não funcionam. Aí sim, nós nos lembramos de procurar a Deus. É muito comum fazermos isso. Mas isso vale, acima de tudo, para a realidade espiritual. Ao longo de sua história, a humanidade tentou muitas vezes encontrar salvação
pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio empenho. Através das boas obras, tantas vezes, embora a Bíblia diga claramente que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou através de outros empenhos, outros esforços, outros meios construídos, elaborados, bolados pelo homem, como a bem bolada ideia da reencarnação, absolutamente contrária à palavra de Deus. A Bíblia diz tão claramente: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É isso que está escrito explicitamente na Bíblia. Portanto, meios de salvação são todos eles fadados à frustração, porque a salvação só vem do Senhor. Entendido isto, nós avançamos um pouco mais e descobrimos de que maneira Deus nos proporciona essa salvação. E é quando Pedro diz em seu sermão: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aí ele se refere ao nome de Cristo. Só Cristo pode proporcionar a salvação, e por isso ele diz que é o caminho e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Por isso Paulo diz a Timóteo que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Salvação é presente de Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação vem de Deus e somente pode vir de Deus como dom gratuito, não como compra ou aquisição nossa, não como conquista resultante do nosso empenho, dos nossos esforços ou dos nossos méritos, mas como dádiva, como presente de Deus para nossas vidas. E essa salvação somente é possível através de Jesus Cristo. Temos um Deus que nos salva. Ele nos salva das situações difíceis da vida, sim, mas acima de tudo, Ele nos salva do pecado, proporcionando vida eterna a cada um de nós. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Pai querido, eu quero te agradecer a certeza que temos na Tua palavra de que em Ti há salvação, que Tu nos proporcionas, ó Pai, a salvação de que necessitamos para viver. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu abençoes a cada um daqueles que nos assistem neste instante. Não sei quais as situações de suas vidas, a que riscos estão sujeitos, mas sei, Senhor, que se eles não conhecem a Cristo, eles precisam da salvação que há em Jesus. Por isso eu te peço que Tu toques nesses corações e que esses corações se abram para receber a Jesus e experimentar a Tua salvação. Amém.